Primeiramente, quero cumprimentar a todos com boa noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Eu quero agradecer o convite, um momento tão especial, tão nobre, tão marcante, de poder celebrar essa cerimônia, declarando aqui a bênção de Deus sobre a vida de vocês, sobre o casamento de vocês. E essa semana vocês se casaram diante de um juiz de paz, e hoje nós estamos aqui para impetrar a bênção de Deus através de uma cerimônia religiosa. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial para vocês. E eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 2, no verso 22, e também um texto no verso 25. Vou ler primeiramente o verso 22, que diz o seguinte: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E o texto no verso 25, ele é especificamente ao marido. E ele diz: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Eu queria aproveitar para compartilhar com vocês alguns princípios que são básicos, que são profundos e que fazem toda a diferença para nós termos uma vida conjugal feliz e abençoada. E o primeiro deles é o afeto. E o que é o afeto? O afeto é uma amizade com carinho, uma amizade com amor. Há um texto que eu amo da palavra de Deus, que está lá no livro de 1 Coríntios, no verso 13, que eu gostaria de ler, que ele diz o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. Os convidados podem se assentar, por gentileza. E esse texto diz o seguinte: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Não poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento e nem orgulhoso, nem é vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E o último verso do texto, que é o verso 13, que diz: portanto agora, existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. E falando um pouquinho do amor, é tão interessante que quando falamos sobre o amor, nós percebemos que a maioria das pessoas avaliam uma condição física, a intimidade física. E dentro do amor, a intimidade física, ela é algo muito importante. No entanto, quando nós percebemos o amor, ele é algo muito mais profundo que a intimidade física. A Bíblia fala do amor ágape, que esse é o amor de Deus. Que amor é esse? Esse amor é um amor incondicional. E esse é o amor ao qual vocês devem preservar um para o outro. Vocês se guardarem um para o outro. Porque hoje vocês são lindos e belos e permanecerão, tenho certeza disso. Mas o tempo vem, as ruguinhas também aparecem, mas ainda assim, quando há um amor incondicional, não são rugas, não são as diferenças que vão fazer em vocês serem menos felizes. Pelo contrário, as diferenças serão fortalecidas para vocês viverem um casamento forte, inabalável. Então esse amor que Deus prega na palavra é esse amor que tudo suporta, que tudo crê e que tudo espera. E eu queria compartilhar um segundo princípio, que ele é fundamental, que é a comunicação. E é interessante que quando a comunicação é prejudicada, o casal começa a ter
problemas. A comunicação ela é algo muito importante. E o que é a comunicação? A comunicação ela é a transmissão de ideias com sucesso. É você transmitir a sua ideia, David, a Renata, com sucesso. E da mesma forma você fazer isso ao David, com sucesso. Mas como isso ser exitoso? Primeiro, eu preciso aprender a falar com doçura, a falar na hora certa, a falar com cuidado para não ferir o outro. Também é necessário, na linha da comunicação, aprendermos a ouvir. E eu gosto muito de pensar nisso, porque Deus é tão perfeito, que Ele deu a nós 2 ouvidos e uma só boca, para dizer o seguinte: ouçam mais e falem menos. Conheçam, percebam mais, porque não é só ouvir, mas é aprender a compreender um ao outro. A comunicação, ela tem 3 fatores. Um é aprender a falar, um é aprender a ouvir e outro é aprender a compreender. Então, quando ele estiver assistindo o jogo de futebol, não é o melhor momento para falar. Se ele gosta de futebol, certamente, né? Ele vai te dar ouvidos num outro momento. Mas é interessante quando o casal para ouvir um ao outro e compreender com o coração. Eu queria compartilhar mais um princípio para essa vida conjugal abençoada, que é a intimidade. E é interessante que a intimidade, à medida que os anos passam, ela é aperfeiçoada. Eu tenho o privilégio de estar casado há 17 anos. E eu tenho o prazer de a cada dia perceber que o casamento é mais gostoso. Vai passar 10 anos, 20 anos, e ele vai ser aperfeiçoado. O amor será aperfeiçoado e ele se tornará mais saboroso. Estava lendo algo aqui agora sobre o vinho. E o texto que eu estava lendo dizia assim, que um vinho de qualidade, quanto mais velho, melhor ele fica. Um casamento de qualidade, que é amando, que é aqui compreendendo através do ouvido, através do falar, mas também sendo íntimo um do outro. Quanto mais anos passar, a intimidade se torna algo mais profundo e prazeroso. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é, e que vivam em comunhão. É tão bom quando nós vivemos em comunhão, é tão bom quando nós compreendemos um ao outro, e que a intimidade é aperfeiçoada. E eu queria compartilhar mais um princípio que diz sobre o respeito. Respeito também é um princípio muito importante para que a vida conjugal seja abençoada. É tão interessante que nós usamos a aliança. E a aliança, ela é um símbolo de respeito. Na Bíblia não fala que nós devemos usar a aliança, mas eu acho tão bonito eu estar com a aliança. Eu estou dizendo ao meu cônjuge: olha, eu te respeito. Eu uso essa aliança para me lembrar todos os dias que eu casei com você, até que a morte me separe de você. E Hebreus também fala sobre isso. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que dão a prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então respeitar é ter o quê? Uma predisposição em estar casado até que a morte o separe. Quinto princípio é a confiança. E é interessante que vocês tiveram um encontro com Jesus. E o casamento se torna mais poderoso, mais abençoado, à medida que eu mais me aproximo dele. Porque eu passo a viver em temor a Deus. Eu passo a saber que Ele guarda a minha vida, Ele guarda o meu casamento. Assim deve ser a vida conjugal de vocês. Confiar um no outro, porque o amor não arde em ciúmes. E o amor, a Bíblia fala que lança fora o medo. Então, se vocês se amam, certamente vocês vão confiar um no outro, porque o amor lança fora o medo. Sexto princípio e penúltimo, a prioridade. Agora, abaixo de Deus, a sua prioridade, David, é a Renata. Agora, abaixo de Deus, Renata, a sua prioridade é o David. A Bíblia nos fala em Efésios 5:33: portanto, deixará o homem pai e mãe,
e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E neste momento, Deus estabeleceu um novo lar, um novo lugar para vocês estarem, para que vocês possam desfrutar de uma vida conjugal a dois, aliás, a três, vocês e o Espírito de Deus, dirigindo vocês. Então, agora a prioridade de cada um de vocês é o outro. E o último, e um princípio muito importante, é o perdão. James Murray diz uma frase que eu gosto muito, eu sempre gosto de recitar essa frase. Ele diz o seguinte: cometa o mal e esteja abaixo do seu inimigo, vingue-se dele e fique quite com ele. Agora ele finaliza dizendo o seguinte: cometa o bem ao seu inimigo e fique acima dele. Então, quando há necessidade de perdão, quando há amor, nos momentos mais difíceis, vocês olhem um para o outro, falem: eu decidi casar com você até que a morte nos separe. E aí vocês terão disposição de perdoar. Não dormir nenhuma noite sequer sem estar com a comunicação e o amor sendo a prioridade na vida de vocês. Amém? Agora eu queria fazer uma pergunta aos noivos. Acho que é a grande pergunta da noite. E eu não quero ser machista, mas vou começar pelo homem. E eu queria perguntar ao David: queres receber a Renata como sua esposa e viver com ela segundo os mandamentos de Deus? Sim. Vocês estão convencidos com o sim do David aqui? Quem não está convencido, levanta a mão. Olha, tem muita gente com a mão aí erguida, hein? Então vamos lá. David, eu vou te fazer novamente essa pergunta. Enche o seu pulmão aí. Eu quero te fazer novamente. Vamos ver lá se o sim vai ser convincente agora. Queres receber, David, a Renata como sua esposa e viver com ela segundo os mandamentos de Deus? Agora enche o pulmão aí. Sim! Opa! Vamos aplaudir esse noivo? Merece um aplauso. Agora sim. Muito bom. Agora eu vou perguntar à noiva: Renata, queres receber o David como sua esposa e viver com ele segundo os mandamentos de Deus? Sim. Olha, sempre o sim da mulher é um sim melhor, né? Vamos aplaudir o sim dela. Então, visto que nós viemos a este lugar buscando a bênção de Deus, eu, como ministro do Evangelho, na qualidade de esposo e esposa, eu quero fazer algumas declarações aqui. E eu vou começar novamente por você, ok? Pode ser? Eu, David, recebo a ti como a minha esposa, para ter de conservar-te, de hoje em diante, na felicidade ou na desventura, na riqueza ou na pobreza, enferma ou com saúde, para amar e te querer, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. E para isso, empenho a minha honra. Amém. Agora o noivo pode dar um beijinho na noiva? Só um beijinho. Calma. Só um beijinho. Agora é a vez da noiva. Olhe bem nos olhos dele. Eu, Renata, recebo a ti como meu esposo, para ter-te conservar-te de hoje em diante, na felicidade e na desventura, na riqueza ou na pobreza, enferma com saúde, para amar-te e querer-te, até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. Para isso empenho a minha honra. Amém. Você também pode dar um beijinho nele agora. Agora o momento das alianças.
gostaria de falar algumas coisas acerca dessa aliança. Aliança pesada, uma aliança muito bonita. E é interessante que a aliança ela nos traz muitas observações. E algumas observações eu queria te colocar aqui para nós orarmos abençoando a aliança conjugal de vocês. Se nós formos observar, ela é um metal de ouro. E o ouro, quanto mais aquecido ele for, mais puro ele fica. E assim deve ser o casamento de vocês. Quanto mais tempo, mais aquecido ele deve ser, porque ele vai ser mais puro. E quando nós olhamos também, as alianças elas brilham muito. Ela tem alguns pontos aqui muito bonito. E é interessante que assim deve ser o casamento de vocês, com esse brilho, sempre brilhando, sempre resplandecendo quem Cristo é. E elas, pelo que eu vejo aqui, tem a gravação. Eu não consigo ler exatamente se é o nome de vocês, creio que sim. Aqui é para vocês poderem lembrar que vocês são um do outro. E aí quando vocês olharem a aliança, vocês vão dizer, eu sou dele. E aí você vai olhar para ela e falar assim, ela é minha. Eu fui guardado para ela, ela foi guardada para mim. E o ouro, ele tem algo que é interessante, ele é indestrutível. Assim também deve permanecer a vida conjugal de vocês, indestrutível. Por quê? Porque assim como essas alianças que simbolizam esse pacto de amor que vocês estão fazendo hoje, é assim que será o casamento de vocês, indestrutível. Eu gostaria aqui de orar pelas alianças. Se você puder estender a sua mão, todos os padrinhos, os pais, nós podemos aqui abençoar. Doce Espírito de Deus, como ministro do Evangelho, diante de tantas testemunhas, diante deste casal, nós queremos impetrar a Tua bênção sobre esta aliança conjugal, sobre esse novo tempo desta família, Senhor, e declarar como esse ouro, como essa aliança, ele será eterno, ele será até que a morte nos separe, será um casamento indestrutível, um casamento, Senhor, que vai resplandecer a Tua luz, a Tua glória, e vai brilhar, Senhor, para que eles possam desfrutar da alegria de Deus. Nós declaramos a bênção completa de Deus sobre este casal, em nome de Jesus, amém. Eu, David, selo a minha aliança contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, Renata, selo a minha aliança contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizando esse momento, diante de todas as testemunhas, familiares, padrinhos, eu vos declaro casados e muito bem casados. Parabéns, e que vocês sejam muito felizes. Agora podem cumprimentar os padrinhos e fiquem à vontade. Se eu tentasse definir quão especial Tu és pra mim, palavras não teriam fim. Define o amor, não dá. Não direi apenas obrigado. Eu sei que entenderás. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de
nos faça eternos amigos. Quero e vou renunciar, partir de mim mesmo para ser muito mais contigo. Sabes bem quem sou e como sou. Por favor, insista em me perdoar. Não desista de me amar. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso és para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos. Precioso és para Deus e para mim. Se acaso precisar, podes contar comigo. Precioso é para Deus e para mim. Que a fé de Deus nos faça eternos amigos.